Apresentação do Master Plan de Arcozelo. Muito se fala de cidades inteligentes. Este conceito de nova urbanidade está a crescer cada vez mais em todo o mundo. Pode dizer-se que são aquelas que investem em capital humano, social e tecnológico, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos seus cidadãos. A cidade inteligente deve ser entendida numa visão holística, considerando que a tecnologia é apenas parte das variáveis no crescimento das cidades sustentáveis. As metas definidas pela Organização das Nações Unidas têm como objetivo tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Também a Europa tem investido muito neste novo paradigma de cidade, onde a qualidade de vida das pessoas é o grande objetivo. Gaia não é exceção. Numa gestão participativa e colaborativa tem-se procurado chegar mais próximo do interesse das populações, agregando a realidade humana com a natureza através do conhecimento das suas necessidades e características. Foi com estas orientações que foi proposta a realização de um estudo no centro de Arcozelo, numa área fortemente ocupada, com grandes assimetrias e com valências muito distintas. A existência de vários serviços, zonas residenciais e espaços verdes, contrapondo com uma via fortemente marcada pelo trânsito, onde os veículos ligeiros chegam aos 5.000 por dia e os pesados aos 500, impedem a natural vivência nesta vila tão característica. É esta a cidade inteligente que se procura. Qual é então o papel do cidadão? Desta reflexão resultou uma proposta de solução onde é transferida a importância dada ao veículo para a população. É aqui que nasce um novo paradigma de urbanidade, através de um planeamento pensado e estruturado. Para além da reorganização da posição estratégica dos serviços públicos, são criados espaços naturais de lazer com particularidades próprias de atividades ao ar livre. A grande revolução centra-se na transformação do eixo estruturante da Avenida João Paulo II num corredor de circulação controlada, onde o trânsito de passagem, nomeadamente o de pesados, vê-se obrigado a diminuir a sua velocidade pelos constrangimentos naturais do novo perfil deste arruamento. Arruamento que passa a ter um desenvolvimento novo. Consegue-se com esta solução a libertação do espaço público para o triplo do atual, potenciando a utilização pela população mais próxima dos seus interesses. Todos estes espaços serão pensados e requalificados, tendo como objetivo as pessoas e a sua qualidade de vida. Foi esta a mais-valia que se procurou ter nesta área de intervenção, naquilo que se apresenta como o Master Plan de Arcozelo. Requalificação da rede viária da Zona Central de Arcozelo. A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, através do Gabinete de Estudos Especiais, desenvolveu uma ideia para a revitalização da Zona Central de Arcozelo, a que deu o nome de Master Plan de Arcozelo. Com base nesta ideia geral, desenvolveu-se agora um estudo que, além das vias a requalificar, contempla também a abertura de novos arruamentos. O eixo central desta intervenção será a requalificação da parte final da Avenida João Paulo II e o prolongamento desta avenida, que se iniciará no entroncamento com a Avenida da Igreja, para terminar na Rua Espírito Santo, perto do acesso à Cabelte. Outros arruamentos serão requalificados, outros serão novos, mas todos eles terão o seu início ou fim na atual ou no prolongamento da Avenida João Paulo II. A ligação entre estes novos traçados deverá ser sempre feita de nível, através de entroncamento, cruzamento ou, no caso da via principal, em rotundas. Arruamentos. O layout estudado para os arruamentos a requalificar e os arruamentos novos apresentam significativas diferenças relativamente à proposta inicial, que resultou de uma evolução natural do estudo, com contribuições e ideias provenientes das entidades envolvidas e que consiste essencialmente no seguinte: requalificação do trecho final da Avenida João Paulo II, trecho 1. Este trecho a requalificar entre a Rua Campo Grande e a Avenida da Igreja, numa extensão de cerca de 250 metros, terá um perfil transversal tipo de nível, onde se privilegiou o espaço pedonal, dotando os passeios laterais de larguras consideráveis, em detrimento da largura das faixas de rodagem. Foram previstos 53 lugares de estacionamento. Por forma a disciplinar os trajetos pedonais e para que estes não invadam as faixas de rodagem, criaram-se baías de estacionamento contíguas às novas faixas de rodagem. Nos locais em que estas não existem, previu-se a colocação de sebes que serão plantadas nos limites dos passeios. Pretende-se assim que os peões só atravessem as faixas de rodagem nas passadeiras que para esta via terão uma largura de 10 metros. Prolongamento da Avenida João Paulo II até à Rua Espírito Santo, trecho 2. Este traçado terá início na interseção da Avenida João Paulo II e a Avenida da Igreja, junto ao atual quartel da GNR, onde agora se implantou a designada Rotunda 2, e termina na Rua Espírito Santo, junto ao acesso à fábrica da Cabelte,
na nova Rotunda 3. Este novo arruamento terá cerca de 405 metros de desenvolvimento, sendo de nível os primeiros 363 metros e os últimos 45 já possuirão passeios sobrelevados. Foram previstos 48 lugares de estacionamento longitudinal. Por forma a disciplinar os trajetos pedonais para que estes não invadam as faixas de rodagem, foram criadas baías de estacionamento. Nos locais em que estas não existem, previu-se a colocação de sebes de altura máxima de 80 cm, entre espécies arbóreas e plantas nos limites dos passeios. Pretende-se assim que os peões só atravessem as faixas de rodagem nas passadeiras, que para esta via terão uma largura de 5 metros. Requalificação da Avenida da Igreja, trecho 1. O trecho 1, a requalificar entre a Avenida João Paulo II e a Rua Padre Joaquim Ribeiro da Silva, apresenta um desenvolvimento de cerca de 140 metros, tendo-se mantido os critérios adotados para a Avenida João Paulo II. Foram agora previstos 30 lugares para estacionamento. Foi também previsto o estacionamento para cargas e descargas, localizado em frente à atual estação dos CTT. Requalificação da Avenida da Igreja, trecho 2. Trata-se da continuação do trecho 1 até à Rua do Espírito Santo, local onde agora se previu a implantação de uma rotunda. Os trabalhos previstos apenas se refletem no revestimento dos passeios atuais, por forma a uniformizá-los com o novo revestimento das vias agora projetadas. Requalificação do trecho inicial da Rua do Padre Nunes de Campos. O trecho a requalificar da Rua Padre Nunes de Campos é o que se desenvolve ao longo do muro de entrada do cemitério de Arcozelo. As obras previstas visam proporcionar um perfil de nível, mantendo-se, contudo, a largura das vias. Foram criados 8 lugares de estacionamento longitudinal. Requalificação da Alameda de Jean Piaget e Rua do Padre Joaquim Ribeiro da Silva. A Alameda Jean Piaget e parte da Rua do Padre Joaquim Ribeiro da Silva, que circundam a norte o espaço da Igreja Matriz de Arcozelo, serão requalificadas numa extensão de cerca de 220 metros. A requalificação destas vias visa uniformizar os seus traçados e o seu revestimento de acordo com o projetado para a sua envolvente. Requalificação e restabelecimento da Rua Nova de Entre Campos. Esta rua, que tem o seu início na Avenida da Igreja e término na Rua do Espírito Santo, apresenta 2 traçados distintos, sendo os primeiros 75 metros bastante condicionados em termos de largura. Será necessário desativar a parte final da rua existente, na ligação à Rua Espírito Santo, uma vez que esta colide com uma futura rotunda a implantar na Rua do Espírito Santo. Melhoria do traçado e requalificação da atual Rua Caminho Ribeiro. A requalificação deste arruamento visa melhorar as características existentes, dotando-a de 2 faixas de rodagem, uma por sentido, e passeios sobrelevados. Foram ainda previstos 70 lugares de estacionamento longitudinal. A requalificação desta via inicia-se na Rua Padre Nunes de Campo e termina no novo arruamento 2. Este arruamento, além de servir várias habitações existentes, também servirá de acesso aos futuros parque de caravanas e circuito de manutenção. Novo Arruamento 1. O Arruamento 1 nasceu para restabelecer um caminho existente, localizado a sul do Centro de Saúde e da Cruz Vermelha, e que com seu novo traçado irá garantir o acesso a um novo parque de estacionamento, bem como ao futuro edifício do Centro Social de São Miguel de Arcozelo. Arruamento 2. O Arruamento 2 visa dar uma alternativa ao percurso Urbanização Quinta do Corvo Arcozelo, pela Rua do Espírito Santo, fazendo assim a ligação interior entre esta urbanização e o prolongamento da Avenida João Paulo II. Arruamento 3. Esta via foi projetada com o intuito de conferir um melhor traçado a um caminho de servidão, caminho público, que estabelece a ligação entre a Rua Nova da Lavoura e a Rua Caminho Ribeiro. Permitirá assim garantir um acesso privilegiado e mais rápido a esta última rua para quem vem do sul pela Municipal 635. Parque de estacionamento. No gaveto compreendido entre a Avenida João Paulo II, o Arruamento 1 e o muro das traseiras do Centro de Saúde, implantou-se um parque de estacionamento para veículos ligeiros e que servirá de apoio a todas as infraestruturas públicas que existem, nomeadamente a Junta de Freguesia, o quartel da GNR, o referido Centro de Saúde e ainda o Centro de Dia. A configuração que agora se apresenta dispõe de 83 lugares, sendo a entrada para esta infraestrutura efetuada pelo agora designado Arruamento 1. Alameda Padre José Ferreira Branco, Praça Multiusos. A Alameda Padre José Ferreira Branco é um espaço amplo de grandes dimensões localizado na zona central da freguesia.
Acessível de automóvel, transporte público ou a pé, possui um potencial paisagístico de elevada qualidade. Atualmente, pouco mais oferece que local de estacionamento para ligeiros e pesados, em particular durante as festas populares. A intenção da freguesia é transformar este espaço naquela que será a grande praça multiusos. Possuindo variadas valências, a opção passa por permitir um grande número de atividades, construindo um espaço versátil e simultaneamente apelativo para os cidadãos. Terá a capacidade para oferecer as seguintes atividades: centro cívico, praça pedonal, zona de lazer. Alinhamento de lojas para pequeno comércio, como por exemplo artesanato. Zonamento para realização de eventos culturais ao ar livre, com montagem de palco coberto para música ou teatro, cinema ao ar livre ou romarias populares. Instalações sanitárias públicas. Acesso automóvel ao cemitério e capela mortuária. Aparcamento de pesados em área delimitada. Assim, o acesso automóvel será permitido, porém ordenado, e será dada preferência ao peão. O espaço será pavimentado com um desenho de pavimento e soluções arquitetónicas que definam o zonamento, utilizando materiais locais, resistentes e esteticamente agradáveis. Será dotado de mobiliário urbano com bancos de jardim, papeleiras e iluminação pública. Está prevista a arborização em caldeiras, o que permitirá que as zonas pedonais possam usufruir de sombra. Esta nova praça possui cerca de 8.500 metros quadrados de área, prevendo-se um investimento aproximado de 1.700.000 euros. Dadas as suas condições excepcionais, este será um lugar ímpar para a realização dos mais variados eventos. Parque temático, Parque de Merendas. No conjunto de ações a levar a cabo neste amplo espaço, insere-se a requalificação e integração do Parque de Merendas na envolvente, requalificando também as atuais instalações sanitárias. O enquadramento paisagístico do acesso ao Parque da Ribeira do Espírito Santo. A criação de um espaço de restauração e salão de chá como elemento dinamizador do parque. A criação de um espaço multiusos e a criação de um parque temático. O Parque Temático Rede Social integra-se na rede de parques temáticos de Vila Nova de Gaia. Este parque lúdico é composto por uma rede elástica sensorial que os utilizadores desfrutam livremente e de modo ergonómico, tanto por cima como por baixo da rede. Assim, a rede social é traduzida num mundo físico, concreto, de interação social, presencial, com intenções intergeracionais, inclusivas, integradas e sustentáveis. A rede social promove o trabalho em equipa e, portanto, a colaboração e o contacto entre as pessoas. Para a construção do parque temático prevê-se um investimento de 600.000 euros. Requalificação do Largo Maria da Fonte. Este espaço é um largo histórico da freguesia. Foi em tempos local do antigo cemitério da Igreja Paroquial, passando depois a ser uma zona de convívio frontal à igreja. Presentemente é um espaço de apoio ao atual cemitério, uma vez que ali estacionam as viaturas e ali se abastecem os munícipes de água na fonte local. Infelizmente, neste momento é um local algo degradado, sem pavimentação e uma zona de estacionamento desordenado. Entende-se que este largo deverá ser requalificado no âmbito da rede viária a executar no Master Plan de Arcozelo. Assim, a proposta é que o lugar funcione como local de lazer e adro da igreja, numa perspectiva de valorização paisagística envolvente à antiga igreja matriz. Entende-se importante valorizar alguns elementos esculturais em pedra aí existentes, como a fonte e o cruzeiro em pedra. Propõe-se ainda enquadrar o percurso da procissão entre cruzeiros, que parte da nova igreja e desce até ao largo, contorna o cruzeiro e volta a subir. Partiu-se do princípio que o trânsito automóvel não deverá ser proibido, mas deverá ser condicionado, por exemplo, de acesso à antiga igreja, onde ainda se realizam algumas cerimónias, mas de modo a que o espaço seja essencialmente de lazer. O projeto viabiliza também a montagem de infraestruturas para eventos socioculturais que ali se queiram realizar, tais como palcos, pequenos pontos de venda e locais para permanência de público. Dentre os elementos que compõem este projeto, destaca-se uma área central ajardinada com relva e manchas de arbustos, onde se situam os elementos escultóricos de granito. Os percursos pedonais, nomeadamente aquele que faz referência à procissão anual, será enlajeado de granito. O jardim previsto inclui uma zona de sementeira de prado, borders de arbustivas com flor e zonas sombreadas por alinhamentos de árvores. Inclui também a colocação de mobiliário urbano confortável e resistente. Haverá novos bancos de jardim, papeleiras, dissuasores de estacionamento, iluminação pública e recolha de resíduos sólidos, espaços de ecoponto.
Tirando zonas pontuais de acesso automóvel e passeios junto à frente edificada do lado sul, pavimentados em granito, a restante área não deverá ser impermeabilizada, prevendo-se a pavimentação a saibro compactado. Mantém-se a ligação ao cemitério, ao Parque Maria Adelaide, bem como à futura junta de freguesia. Este largo tem uma área de cerca de 1.878 metros quadrados, prevendo-se um investimento aproximado de 150 mil euros. No futuro, Arcozelo poderá orgulhar-se de ter mais um espaço de lazer histórico, revitalizado e requalificado. Requalificação do Parque Maria Adelaide e construção de cafetaria. O Parque Maria Adelaide é um jardim histórico, localizado a sul da Igreja Paroquial de Arcozelo, antiga Igreja Matriz da freguesia. Atualmente encontra-se bastante degradado e com pouca utilização, e é um espaço desconfortável de percorrer devido aos quase 7,5% de inclinação. Para além da inclinação elevada, a falta de iluminação pública e o mobiliário urbano degradado não atraem a população. O espaço carece também de elementos que o dinamizem e que atraiam a população. A construção da nova Junta de Freguesia de Arcozelo, prevista no âmbito do projeto do Master Plan, teve estes fatores em conta, entendendo-se que esta será uma oportunidade de requalificar o parque. Assim, os objetivos de intervenção passam por dotar este parque de uma nova vida e devolver-lhe dignidade e valor paisagístico. Desejamos atrair os cidadãos para usufruir de um espaço agradável ao ar livre, desfrutando dos jardins históricos da cidade. É nossa intenção não desvirtuar a identidade do local e o seu caráter histórico de jardim clássico, mantendo a sua configuração retangular, a sua fonte central e os percursos pedonais que se desenvolvem em volta de canteiros ajardinados e simétricos entre si. A proposta também visa proporcionar novas entradas no parque através das outras frentes e entendeu-se ainda que acrescentar pequeno comércio seria um polo dinamizador do local. Pareceu-nos também importante que repor a permeabilidade dos terrenos seria uma opção ambientalmente mais consciente e simultaneamente mais coerente com a intervenção. Deste modo, as opções de projeto foram estender o parque a toda a envolvente da nova junta de freguesia, tornando-o num grande jardim, executando um acerto de cotas nas extremidades para diminuir a sua inclinação e ficar mais agradável de percorrer. Foi também importante garantir o acesso de cidadãos de mobilidade condicionada através da execução de zonas rampeadas, bem como abrir novas entradas para o parque, quer no seu eixo central, quer para o lado nascente, junto à nova via a executar. O jardim será repavimentado, retirando percursos em cimento e refazendo o piso em agregado de saibro com ligante. A fonte existente será valorizada, retirando o gradeamento envolvente, repintando as massas, limpando o granito e refazendo o circuito de água. Quanto aos canteiros ajardinados, pretende-se retirar os muretes de granito envolventes e executar meia cana de pedra para contenção do canteiro e também recolha de águas pluviais. Os canteiros possuirão novas arbustivas com flor para acrescentar cromatismo ao jardim e árvores de porte médio para garantir ensombramento. Iluminar os percursos pedonais será importante para maior segurança e conforto das pessoas, bem como colocar novo mobiliário urbano mais apelativo e confortável. Na periferia do jardim, a sul da Junta de Freguesia e junto à nova via de prolongamento da Avenida João Paulo II, haverá novos canteiros com arbustos de fácil manutenção e sem necessidade de recorrer a sistemas de rega. A nova cafetaria dará apoio aos vários equipamentos de serviços existentes ou previstos para a zona. Pretende-se um volume simples e discreto, de linhas direitas com cobertura plana e grandes envidraçados para usufruir da paisagem envolvente, tanto para o parque como para a Igreja e Largo Maria da Fonte. Será um pequeno volume de planta retangular com capacidade para cerca de 12 mesas no interior e outras tantas em esplanada, implantado no lado mais apoente do jardim. Em termos funcionais, possui as zonas de serviço nos extremos do edifício e inclui também um quiosque de apoio que pode funcionar independentemente da cafetaria. Os materiais a utilizar serão locais e naturais, tais como reguados de madeira em interior e exterior e apontamentos de granito. Quanto à contabilização, o Parque Maria Adelaide inclui uma área aproximada total de 3.950 metros quadrados e um valor de requalificação estimado em 790 mil euros. E a cafeteria possui uma área aproximada de 70 metros quadrados e um valor de construção estimado em 62 mil euros, o que contabiliza um total estimado para a intervenção de 852 mil euros. Circuito de manutenção. O circuito de manutenção insere-se na área do Parque Natural de Arcozelo, na zona a sul do Master Plan.
Este equipamento é um local de prática desportiva informal e alia a preservação do ambiente ao lazer e à mobilidade. Para utilizar este local não é exigida qualquer aprendizagem. Os objetivos de um equipamento deste tipo são promover a prática do desporto em contacto com a natureza, sensibilizar a população para a prática de atividade física com promoção de saúde, bem-estar e qualidade de vida, estimular a prática desportiva para todas as idades, ocupar os tempos livres e promover o convívio entre a população. Em termos de componentes, este espaço é constituído por um conjunto de trilhos nos quais se encontram 8 estações de exercícios integrados na natureza. O circuito possui uma área aproximada de 6.900 metros quadrados e um custo de construção estimado em 50 mil euros. Parque de autocaravanas e parque canino. Toda a zona sul da área integrante do Master Plan de Arcozelo ficará destinada a um parque natural de lazer, onde os munícipes terão a oportunidade de realizar diversas atividades ao ar livre, aproveitando as grandes qualidades ambientais e paisagísticas dos terrenos. Trata-se de terrenos densamente arborizados, com linhas de água, onde é possível a realização de trilhos pedonais em passadiço, marcha e corrida, exercício físico informal e merendas, inserido num parque natural. Uma das valências que se pretende integrar neste parque natural é um parque de autocaravanas, que irá colmatar uma carência do município, ao mesmo tempo que aproveita todo o potencial ambiental. Um outro equipamento previsto para estes terrenos é um parque canino, onde os animais poderão realizar exercício físico e praticar a socialização entre eles, acompanhados pelos seus donos, em espaço vedado e com as melhores condições. Este equipamento insere-se num terreno com mais de 10 mil metros quadrados de área. Auditório. Este terreno é um espaço central da freguesia, bem exposto, com muito bons acessos de transportes públicos e privados e de frente para aquela que será a grande praça de Arcozelo, a Alameda Dom Manuel I. Atualmente, encontram-se neste terreno uma série de construções de fraca qualidade, onde ainda existe algum pequeno comércio que não tem a qualidade nem a dignidade para locais de comércio local, nem tampouco oferecem condições de acesso a cidadãos com mobilidade condicionada. Estes pontos de venda serão relocalizados em condições mais dignas e num local mais adequado, a grande praça multiusos. Para este terreno propõe-se a execução de um auditório, dada a carência de Arcozelo num espaço dessa natureza. O auditório, cujo projeto se encontra em desenvolvimento, será assim uma mais-valia para a freguesia, nele se podendo efetuar variados tipos de eventos sociais, culturais e escolares. Dadas as características do equipamento, será uma peça arquitetónica de exceção, que se assumirá como mais um polo social da freguesia. Este equipamento insere-se num terreno com cerca de 1.240 metros quadrados de área, prevendo-se cerca de 2.200 metros quadrados de construção e um investimento aproximado de 2.500.000 euros. Arcozelo poderá, assim, oferecer aos cidadãos um equipamento digno para a realização de todo o tipo de eventos. Centro Social São Miguel de Arcozelo. Na sociedade contemporânea que hoje nos caracteriza, observam-se mudanças que influenciam a vida e as relações sociais entre os indivíduos, nomeadamente o aumento da esperança de vida e o presente envelhecimento da nossa população. Esta realidade potencia assim uma maior relação entre as gerações, colocando assim na comunidade uma consciência coletiva de solidariedade intergeracional, princípio consagrado no sistema de segurança social. É com base nestes elementos e com o objetivo de câmbio de conhecimento e socialização entre todas as gerações e respectiva comunidade da freguesia que o projeto do Centro Social de São Miguel de Arcozelo pretende dar resposta à população de Arcozelo, complementando e dotando um equipamento com maiores valências e espaços para a vivência social da comunidade sénior e restantes grupos etários. O equipamento, localizado na Avenida Gomes Guerra, possui um edificado existente, em que, perante a nova proposta, será reabilitado, servindo de entrada e âncora para o restante edifício e suas respectivas valências, ampliando assim para sul o restante corpo, de forma a responder aos programas e funcionalidades solicitadas neste tipo de edifício. O primeiro corpo, o edifício existente, composto por 2 pisos e respectiva cave parcial, compõe a entrada dos utentes, atendimento administrativo, bem como áreas e serviços que visam responder a toda a restante comunidade, nomeadamente espaços de biblioteca, auditório, ginásio, gabinete de estética e capela.
O segundo corpo, constituído por 4 pisos e todos com luz natural direta, um ponto importante na projeção deste edifício, dá resposta nos seus primeiros 3 pisos, piso 0, 1 e 2, à componente sénior, nomeadamente no piso 0, o centro de dia com áreas de lazer e descanso e respectivo refeitório, bem como áreas de jardim e terraços contínuos exteriores, promovendo a locomoção e socialização da comunidade sénior. Os restantes 2 pisos compõem a estrutura residencial para os idosos, composto por quartos para 60 utentes e respectivas áreas de apoio, descanso e lazer. Um dos objetivos na projeção deste edifício mantém-se na criação de vários pontos, locais de descanso, lazer e estar, de forma a tornar o edifício mais orgânico e menos monótono para o utente sénior, criando corredores exteriores e interiores complementados por vários pontos de possível paragem e vista exterior. O piso -1, composto parcialmente por áreas de serviço e resposta social sénior, lavandaria, balneários, zonas de descanso de funcionários e compartimentos técnicos, e entrada e estacionamento de viaturas. Na restante área do piso -1 funcionam as restantes 2 valências deste equipamento, nomeadamente a creche e o jardim de infância, com todas as áreas previstas para a utilização das crianças e respectivos educadores, com os respectivos recreios exteriores. Em termos de resposta social, o centro terá uma estrutura residencial para idosos com capacidade para 60 acamados, um centro de dia com capacidade para 50 utentes, um serviço de apoio domiciliário que dará resposta a 40 utentes, uma creche para 33 crianças e um pré-escolar para 25 crianças. Custo estimado da obra: 4.130.350 euros. Junta de Freguesia. Pretende-se construir um novo edifício destinado à sede da Junta de Freguesia de Arcozelo. A atual Junta de Freguesia encontra-se em deficientes condições de prestar um serviço adequado aos munícipes, uma vez que, para além dos constrangimentos de espaço e conservação do edifício já existentes, partilha as instalações com o centro de dia, causando elevados constrangimentos a ambos os serviços. Ficando este terreno destinado ao novo Centro Social de São Miguel de Arcozelo, entendeu-se localizar o novo edifício da Junta de Freguesia um pouco a poente do atual, num terreno desocupado pertencente à Junta. Assim, o novo edifício irá ocupar um terreno baldio que tem, no entanto, uma localização central na zona histórica da freguesia. Este terreno irá beneficiar da rede viária a construir no âmbito do Master Plan, tendo variados acessos pedonais e viários, bem como facilidade de estacionamento nas imediações, quer ao longo da Via João Paulo II, quer em parque de estacionamento público, a contemplar no projeto da rede viária. Prevê-se ainda alguns lugares para utentes com mobilidade condicionada dentro do terreno da Junta do lado sul. Deste modo, a localização da nova Junta de Freguesia potenciará o desenvolvimento da zona histórica de Arcozelo, presentemente algo degradada. O edifício possuirá o seu principal acesso a partir do requalificado Parque Maria Adelaide, que funcionará como um grande átrio ao ar livre para este serviço. Compõe-se de 3 corpos com 2 pisos e ligações envidraçadas entre eles. Exteriormente, a sua volumetria e materiais são uma referência à antiga Igreja Matriz, tendo a construção uma forma paralelepipédica e cobertura inclinada de 2 águas. Materiais locais como o reboco tradicional e o azulejo manual farão parte das referências tradicionais. Interiormente, o edifício privilegia a luminosidade e a transparência, a uniformidade e facilidade de manutenção. Quanto ao esquema funcional, no piso 0 serão contempladas todas as funções diretamente ligadas aos munícipes, tal como o átrio de entrada, zona ampla de atendimento ao cidadão, um gabinete de inserção profissional, gabinete de apoio social, uma sala de formação com cerca de 20 lugares, instalações sanitárias destinadas ao público, área administrativa onde se inclui tesouraria, contabilidade e arquivo, zona de funcionários com vestiário e copa, acessos verticais e zonas técnicas. Quanto ao primeiro piso, este será destinado ao Salão Nobre, que terá uma capacidade para cerca de 120 lugares. Este salão, pretendendo-se versátil, será também uma sala polivalente que poderá ser utilizada para outro tipo de eventos socioculturais, tendo a respectiva sala técnica de apoio. Neste piso existirão também pequenas instalações sanitárias de apoio ao público, bem como uma ala destinada aos gabinetes do corpo executivo, presidência, vogais, tesoureiro, secretário e respectiva instalação sanitária. Pretende-se otimizar o binómio custo-benefício, optando por soluções ambientalmente eficientes e de manutenção reduzida, sem descurar os aspectos operativos, de estética e modernidade.
A área de construção total do edifício é de cerca de 920 metros quadrados e o valor estimado para a sua construção é de 1 milhão de euros. Posto territorial da GNR de Arcozelo. O trabalho elaborado corresponde a estudo prévio do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Arcozelo, de acordo com a programação articulada dos vários serviços intervenientes, Câmara Municipal de Gaia e Ministério da Administração Interna, para responder de forma satisfatória às exigências. O equipamento proposto surge como alternativa às atuais instalações deficitárias que serão demolidas para permitir a execução do prolongamento da Avenida João Paulo II. O terreno, com área de 2.823 metros quadrados, localiza-se no núcleo central de Arcozelo, sendo abrangido pelo Master Plan de Arcozelo, que inclui na proximidade outros equipamentos estruturantes, nomeadamente Centro de Saúde, Junta de Freguesia, Igreja Matriz, Cemitério, Parque Lúdico, entre outros. O edifício insere-se na estruturação global de crescimento prevista no Master Plan, ocupando a área de construção de 1.960 metros quadrados. Por razões topográficas, com pendente de aproximadamente 4 metros entre a cota do arruamento e a faixa posterior do terreno, optou-se por adequar o edifício o mais possível ao terreno, estruturando-o em 2 pisos. Presidiu ao estudo a opção de redução do impacto formal e daí a leitura de um só piso a partir da via de acesso pública. No piso inferior, localizar-se-ão os serviços gerais do quartel, áreas de apoio e equipamentos, manutenção física, vestiário, refeições e convívio, e instalações sanitárias à volta da parada, por se tratar de área de extrema importância simbólica e funcional. Constitui preocupação prioritária a definição de uma linguagem arquitetónica minimalista, optando por planos simples e ortogonais, em concordância com o espírito de retidão perfeitamente definido e claro da entidade, GNR, visando o estabelecimento da ordem. É proposto volume paralelo à via de acesso, com a preocupação da extrema relevância de evidenciar o volume encaminhador dos utilizadores públicos para a entrada no equipamento. Neste corpo arquitetónico organizam-se as seguintes áreas: área de recepção, atendimento, acessos e plantão, área de comando do posto territorial, área de comando, área policial, inquéritos e detenção e instalações sanitárias no piso 0. O restante edifício estrutura-se da seguinte forma: no volume superior, a sul poente, perpendicular ao arruamento, situar-se-á a área de serviços gerais do quartel, alojamento, prevendo-se 1 quarto simples, 2 quartos duplos e 3 quartos triplos para a ocupação total de 34 efetivos. Ficará assegurada a ligação direta autónoma do exterior a esta área, que se articulará simultaneamente com a funcionalidade interior do restante equipamento. Na interseção dos 2 braços do edifício, localizam-se os acessos verticais e a sala de instrução polivalente, otimizando funcionalidades. Os acessos automóveis nos 2 topos do terreno não interferem com as movimentações pedonais públicas, perfeitamente definidas na área central do equipamento. O aparcamento necessário e espaços de circulação automóvel localizar-se-ão à cota baixa, sem interferência visual com o público em geral. Constitui parâmetro de intervenção a predominância de áreas verdes com cerca de 680 metros quadrados, em cumprimento com as diretrizes espaciais ditadas no plano para a implantação da futura sede da Junta de Freguesia, bem como o Parque Maria Adelaide, que ditarão a estereotomia ortogonal a adotar no exterior, com prolongamento de linhas estruturantes para o interior do edifício, conseguindo-se assim uma maior unidade de desenho dos espaços.